8 em cada 10 brasileiros não se preparam para a aposentadoria. Estudantes brasileiros ficam em média 5 horas por dia em sala de aula. Para especialistas, o número é positivo. Mas, segundo um outro levantamento, muito tempo em sala de aula acrescenta pouco ou nada no aprendizado do aluno. Cresce o número de pessoas que usam celular enquanto assistem televisão, segundo o IBGE. O Redação Novo Tempo está no ar. Olá, começa mais um Redação Novo Tempo. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua presença mais uma vez aqui com a gente. Hoje no nosso sofá estamos recebendo uma presença ilustre. Olá, o ilustre eu deixo por sua conta. Obrigado mais uma vez, viu? Obrigado. Fio, por estar aqui. Faz tempo, né, inclusive, presença marcante sempre aqui no Redação. Felipe Valente, Pois pro pessoal é. da rádio que não tá vendo o GC Isso, aqui. Felipe Valente. Felipe Valente. Mas olha, gente, eu fiquei com saudade. Tanto é que vi gente nova. Eu falei, caramba, tem muito tempo que eu não venho aqui, né? Exatamente. Pois é. Mas obrigado pela presença mais uma vez. Obrigado, viu? obrigado. É um carinho, é uma alegria estar Faz aqui o com quê? vocês. Talvez mais de um ano que Tudo foi a isso? última vez que Eu você não veio lembro. aqui? A última vez que eu vim aqui, nós discutimos algo. Se eu não me engano, a gente estava discutindo. Bom, eu não estou lembrando exatamente a Mas data foi e em o que era, 2018, mas, será? cara, eu acho que tem um ano já, É, tranquilamente. Um ano, acho que deve ter fazido. Pelo menos um ano. Ele tá no final de janeiro já aqui. Passou Então, bem-vindo voando esse de mês volta, aqui, viu, nem parece. Eu tentei lembrar o tema para ver se pelo tema a gente consegue puxar Lembrar da data. Isso. Mas que a gente aí, discute atualidade, né? Enfim. Olha, antes do nosso primeiro debate aqui, entra lá nas nossas redes sociais, facebook.com/ntjornalismo, @ntjornalismo, você encontra a gente no Instagram e tem o nosso site também, novotempo.com/jornalismo. Uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas revelou que 8 em cada 10 brasileiros não se preparam para a aposentadoria. Dentre essas pessoas, 47% disseram que não estão se preparando porque não sobra dinheiro no orçamento. Para 22%, o motivo é a falta de emprego. E outros 19% dos entrevistados até começaram a poupar, mas tiveram problemas financeiros e não conseguiram continuar naquele planejamento. Para os economistas, se planejar para esse momento da vida é crucial, porque é quando a renda diminui e os gastos aumentam. Essa pesquisa disse que, em média, as pessoas começam a se preparar com 28 anos de idade. Eu achei até interessante, porque 28 anos, as pessoas são bem novas ainda, né? Para estarem se preocupando com a aposentadoria. Não que não deveriam, mas ainda estão pensando muito na vida ali, Aí né? teria que avaliar a pesquisa, porque tem essa questão da reforma, né, da Previdência, então isso instigou as pessoas a se preocuparem mais com essa questão da aposentadoria. Aí eu acho que é por isso que tão cedo as pessoas já estão investindo lá no futuro, né? Pode ser. E agora, tem o que é o dado que é mais impressionante, é aquele inicial que você falou, né? 80 e quantos por cento das pessoas não se preparam para a aposentadoria? Pois é, Oito- você mais não de tem- 80% das Mais de pessoas. 80% das pessoas, acho que é quase 90% pelos dados ali que você falou no começo, é muita gente, né? Você tem aí, vamos assim, arredondar para baixo, vai, 8 em cada 10 brasileiros não se prepara para a aposentadoria. Isso é muito grave, mas ao mesmo tempo só reforça uma outra situação que a gente já tem no Brasil, que é a questão das pessoas não estarem preocupadas ou não conseguirem dedicar tempo para pensar nas questões financeiras da sua vida. E é por isso que você tem uma quantidade absurda de pessoas endividadas no Brasil. Porque, e aí a gente vai para uma questão que tem a ver com a educação, as pessoas não têm o costume no Brasil de serem educadas financeiramente. Você tem um monte de coisa que você aprende na escola, mas educação financeira não acontece muitas vezes. E aí, dentro do ambiente familiar, isso também não acontece, aí vira uma bola de neve, né? Então, as pessoas aí, elas ficam endividadas, e aí, quando elas chegam no momento da aposentadoria, elas não conseguem se aposentar e ficam trabalhando loucamente, né? Tem um aspecto que eu acho que é interessante a gente pensar também. A gente tem... Está acontecendo alguma discussão na sociedade a respeito da reforma da Previdência e que, de certa forma, o presidente eleito ele vai ter que entregar essa reforma ou encaminhar essa reforma ainda esse ano. Mas, diante de todo esse cenário político, eu acho que as pessoas não estão fazendo mais a conta da Previdência agora, não só por causa desse elemento fervendo agora, que é a reforma da Previdência, como você ressaltou.
Eu acho que as pessoas começam a se preocupar com isso porque eu acho que está havendo uma mudança de consciência do papel do Estado, ou não, na garantia da velhice. Interessante Ok? isso. Ou não, né? Ou não. Mas eu penso que as pessoas estão começando a enxergar o Estado com um outro olhar, sabe? Nos últimos anos. Isso por conta de uma série de questões políticas que a gente está vivendo nesse momento, acho que nem cabe abordar aqui. Mas eu acho que a gente ali, na década de 60, 70, quando a Previdência era uma coisa que garantia realmente a velhice do cara, né? E a gente tinha uma relação de quantidade de pessoas trabalhando para pessoas ociosas também favorável para manter esse regime de repartição, a gente tinha um cenário de relação capital-trabalho muito diferente do que a gente tem hoje. Hoje a gente tem uma grande quantidade, o setor de serviços é fortíssimo, né? Então aquele trabalho formal, igual a gente tinha, né, e tal, e que levou até uma discussão da reforma trabalhista, né? Então, mas a gente tem um elemento também nessa jogada e que eu acho que ele contribui para essa evolução, não vou nem colocar negativa ou positiva, mas para essa transformação que é a precarização do trabalho. O Brasil vive um processo de precarização do trabalho dos últimos 10 a 20 anos facilmente. E aí, como é que a gente vai enxergar agora? Porque não sobra dinheiro, como você falou. As pessoas, cara, não sobra dinheiro. Eu fui buscar um plano de previdência privada há um tempo atrás, eu descobri que para eu viver no padrão de vida que eu vivo hoje, eu teria que juntar, eu e minha esposa, mais ou menos uns R$900 mil. Nossa. E você pensa, não, o padrão de vida dele é alto. Não, meu padrão de vida é modesto. É só você e sua Então, esposa? Só eu e minha esposa. Por Nossa. quê? Porque a relação de Não, e precarização... filhos. E filhos. Sim. Você... E aí você imagina que para o cara viver com um salário de mais ou menos R$4 mil por mês, R$5 mil por mês, sei lá, você vai ter que juntar aí quase R$700 mil, R$600 mil, entendeu? Então, assim, a gente não pode deixar de enxergar que tem um outro player na jogada da aposentadoria e que interfere na cultura da população, diretamente, né? Tem um outro player aí que é o mercado financeiro, entendeu? Que ele é fortíssimo, fortíssimo. E a precarização da Previdência está intimamente ligada a um lobby que acontece na vida pública, que são os bancos privados querendo a fatia da Previdência. Fora a questão Você da tá entendendo? auditoria, que a gente não tem uma auditoria para poder fiscalizar se aquelas grandes empresas estão contribuindo. Isso. E você tem um povo que quer se aposentar. Se você perguntar para qualquer pessoa se a pessoa gostaria ou não de viver vamos colocar aí, com relativo conforto na sua velhice, todo mundo diz que sim. Claro. Não precisa ser nem na velhice. Não precisa nem ser na velhice, né? Pode ser agora. Quase. Mas você vê, cara, como é que a gente resolve essa equação? Porque tem um aspecto cultural, que você mesmo está salientando, que é cravado, que as pessoas não se preparam. Não pensam nisso. Só pensam quando começa a doer coluna, né? O cara falou, pô, acho que eu não consigo trabalhar mais tanto igual eu trabalho. Mas você o cara acha... já passou dos 40, né? Mas você acha que isso é preocupante no sentido de que é negativo esse comportamento da pessoa? Preocupação? A preocupação? Ah, não, eu acho ótimo. Porque é como você falou, eu concordo plenamente. Direito da Previdência e Seguridade Social é um direito fundamental, estabelecido constitucionalmente. Então, realmente, o governo ele precisa nos dar essa garantia, como você citou que anos atrás essa garantia era concedida. Então, hoje a gente tem que tirar a nossa renda. Eu não posso fazer, sei lá, não posso investir na minha carreira porque aquela renda eu tenho que pensar na minha aposentadoria. Ou eu não posso fazer uma viagem porque eu tenho que colocar na minha aposentadoria. Ou eu não posso investir, sei lá, em outras coisas do meu interesse porque eu tenho que pensar na aposentadoria. Mas a minha questão é, hoje as pessoas estão discutindo se é obrigação do Estado ou não garantir isso. Essa é a questão. As pessoas estão discutindo porque isso. você tem países que o Estado não está interfere fora dessa nisso, equação. Ou o Estado garante um negocinho muito pequeno E você tem que dar conta e do o cara resto. tem que dar conta do resto. Então, a gente está nesse momento, né? E o brasileiro vai ter que escolher, quer dizer, o Congresso e tal. E aí, como é que a gente vai escolher isso? Que a gente tem uma Constituinte de 88 que é absolutamente Estado de bem-estar social. Sim, né? com certeza. A ideia era você ter um Estado mediando a relação capital-trabalho de tal forma que a disparidade de forças entre capital e trabalho fosse reequilibrada com a intervenção do Estado.
Ok? Legal. Essa é a nossa constituinte. A gente está rediscutindo isso. E a maioria da população não está se programando. Aham. Muitas vezes, inclusive, porque realmente não consegue, né? Não consegue, Não não tem consegue grana. pagar a conta mínima ali da casa. A pessoa E está aí, como que vai tentando sobrar? sobreviver, ela está tentando conseguir dinheiro para pelo menos ter comida, entendeu? Você pega alguns dados, eu não vou saber detalhes de cabeça, mas você pega a classe C brasileira, que representa mais de 50% dos brasileiros, ok? Juntando a classe C com a classe D e E, quase 50% do Não, Brasil. aí dá até mais, porque você pega a classe C, que dá mais ou menos uns 50, se eu não me engano, uns 52%. A classe D e E dá mais uns 22%. Você tem quase 80% dos brasileiros são classe C ou D e E. B e A é minoria, né? Então, assim, você pega essas classes sociais e dados do IBGE recentes mostram o seguinte, né? Boa parte das pessoas que atualmente estão nessas 3 classes sociais, elas não trabalham com carteira assinada. Isso. Olha só. Mercado livre. E Então, agora- é mercado informal. Então, o que a pessoa está lutando? Ela está lutando para conseguir colocar comida dentro de casa. A aposentadoria, por mais que ela queira pensar alguma coisa, Artigo de luxo, né? é artigo de luxo. E a média né? salarial dessa classe, né, a média salarial do trabalhador informal, chega a ser, acho que não me engano, eu vi lá na pesquisa, de 1.300 e na mesma força de trabalho para quem é assalariado, 2.000 e pouco, né? Isso então, é classe a C hoje, diferença, né? exatamente. Classe, acho que C2, se eu não me engano. Dentro da mesma classe, É que vai variar o de trabalhador acordo com o informal e o instituto, né? É doido que a gente discute previdência normalmente a partir da nossa perspectiva, né? Exato. E aí, a partir da minha perspectiva, por mais que me dê muito desconforto, eu não me vejo com o patrimônio que a gente vai tentando construir no decorrer da vida, né? Com o trabalho, com uma série de coisas. Você não pensa que você vai passar fome lá quando você tiver com 60, 70 anos, né? Agora, tem gente que vai passar fome. E É um uma coisa negócio que eu muito- disse ali na introdução fala, do- caramba, A equação é difícil. É de ser difícil, é outra situação. Uma coisa que eu disse ali na introdução do tema é o seguinte, né? Hoje a gente tem um tipo de gasto. E aí a nossa planilha está lá toda organizada, que todo mundo está numa faixa etária ali, né? Ninguém está com Produtiva. 40 anos e tal. Agora, o que acontece? E os remédios? E os gastos com a saúde que Vão aumentar os gastos, exato. E as eu- pessoas vão ter quando tiver ali os seus E outra 60 coisa, anos ou mais. a gente está focando aqui num período quando a gente estiver, né, na melhor idade, quando a população, né, quando a gente Isso. chegar. Só que Seguridade Social, Previdência, não só se resume a isso. É, E todo um leque, Tem né? todo, né, eu preciso de uma aposentadoria, caso eu tenha sofrido algum acidente. Então, se a gente for parar para analisar, eu tenho que me preparar para a aposentadoria. A aposentadoria também pode ser para amanhã, e aí? Então Que a- chegamos a uma mínima conclusão aqui para a gente resolver o problema da aposentadoria no É, país. a A gente gente vai resolveu o resolver hoje, problema cara. do Brasil. Vamos lá. Começamos Mínima 2019 conclusão aqui. resolvendo... Sabe qual Fala que é a pro Bolsonaro solução? consultar a gente que a gente vai dar jeito no negócio. Eu acho que a solução é todos irem para a Bahia, a gente fica tomando água de coco e Mas olha, para não chorar, né? acho que é fácil chegar à conclusão que eu estou falando agora, acho que é uma coisa simples. Boa parte da economia americana se mantém com compra governamental. Uma compra violenta. Então, assim, o Estado, ele tem o seu papel. Então, a gente tem que começar a discutir qual é o nível, aonde a gente quer que o Estado esteja e aonde a gente não quer que o Estado esteja. É né? porque você E, se a precisa gente, ter um- e se- onde ele não estiver, a gente vai aguentar segurar a conta? Então, o brasileiro hoje está nesse momento de discussão. E ele é importantíssimo. A gente está discutindo isso aqui, antes não discutíamos. Antes não discutíamos essas questões. O que é E uma hoje tá pena, na boca né? do povo, A gente né? precisa de uma bomba para poder abrir os olhos. Aí a gente vai ter que aguentar ela. É porque Agora, apesar da pesquisa falar da redução do número baixo de pessoas que estão se preocupando com a Previdência, eu estava pesquisando ontem e a Ambima, que é a Associação Brasileira de Entidades de Mercados Financeiros e de Capital, de acordo com essa instituição, diz assim que os fundos de Previdência renderam entre 9,8% a 26,7%. Então, as pessoas elas estão investindo no fundo de previdência nessas instituições. Existe um número realmente muito grande de pessoas que não estão investindo na aposentadoria. Mas aquela pessoa que tenha, como é que eu poderia dizer, uma condição financeira melhor, que está ali entre a minoria do país, eles estão Mas investindo. estão investindo justamente porque é um Porque investimento. já precisa. Esse né? número aí eu não sei
assim, eu não consigo te dizer, talvez a pesquisa até aponte, mas provavelmente a maior parte das pessoas que estão fazendo esse investimento são classe média. Ah, sim, com Pobre certeza. não faz não e faz. rico também não faz. Em 2015, É verdade, Não rico precisa. não faz. em 2015, 57% dos brasileiros não se preparavam para a aposentadoria, em 2015. E agora são 78%. Porque você teve aumento de desemprego, Sim, a pessoa exato. não tem mais carteira assinada, não vai conseguir se preocupar com isso. Agora, tem uma questão dentro do que o Felipe estava falando, desse equilíbrio de força, e realmente uma coisa que 2019 vai ter um debate intenso em cima disso, da questão da Previdência, porque é uma questão nevrálgica para o Brasil agora, porque você tem na parte de baixo uma torneira aberta saindo um monte de água para a questão previdenciária, muita gente precisando do dinheiro, só que o que está entrando são gotinhas. Aí já está dando problema hoje, mas o problema vai ficar ainda maior em algum momento para frente. E aí você precisa encontrar a equação. Qual que é o número mágico? Qual que é a fórmula mágica? Ninguém encontrou isso ainda, mas é o que você falou. Você tem que encontrar um formato sustentável para isso. Você deu o exemplo dos Estados Unidos, que em determinados momentos da sua história, porque é um país liberal, né? Em determinados momentos da história, você teve uma atuação forte do Estado. Você pega lá aquela grande crise de 1929, né? Que você teve. Para os Estados Unidos saírem dessa situação, uma das coisas que ajudaram muito foi o próprio Estado começar a investir em questões de obras públicas e começou a... Tem muita gente que vê filme, conhece aquela grande... hidrelétrica que tem lá uma barragem lá nos Estados Unidos, aquela Hoover Dam. Aquilo lá foi uma coisa que, depois da crise de 29, o governo norte-americano colocou uma grana pesada ali, empregou muita gente, e isso foi um dos vários fatores que ajudaram a desenvolver a economia do país. Mas aí tem que ser sustentável, não pode ser uma coisa que você faz, aí morreu. Aí você tem que fazer com que o cidadão possa se desenvolver por si mesmo também. Então é difícil encontrar o equilíbrio nessa equação aí. Certeza. E olha, estudantes brasileiros costumam ficar em média 5 horas por dia em sala de aula. E segundo uma pesquisa, isso não parece contribuir muito para o aprendizado. Esse assunto a gente discute logo depois do intervalo. Voltamos já.